Olá pessoal, eu sou Emílio Lima Verde, especialista em coluna e responsável pelo módulo de coluna do ano de 2020 aqui na Residência Integrada de Ortopedia e Traumatologia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as fraturas da coluna cervical alta, né? Um tema bastante importante e que cai bastante em prova também, certo? Então, o que a gente tem que saber? São lesões normalmente comuns que podem acontecer, certo? E que estão relacionadas muitas vezes a traumas automobilísticos. Com a lesão de uma estrutura cervical alta, ela leva a ter um risco maior de vida, mas que o seu diagnóstico ele tem que ser feito o mais rápido possível. Ele é difícil inicialmente, mas a gente tem meios para chegar a esse diagnóstico, certo? A região é uma região que engloba os côndilos occipitais, a vértebra C1, C2 e estruturas ligamentares e neurovasculares. Tá? Essa articulação crânio-cervical é uma articulação muito móvel e transicional. E essa sua suscetibilidade à lesão existe por conta de um grande braço de alavanca que é desproporcional à força dos seus estabilizadores, levando a possíveis lesões. Como componentes ósseos, a gente tem o atlas, o axis e a base do crânio, certo? E eles servem em conjunto, e o atlas principalmente, para levar uma mobilidade multiplanar. Além da parte óssea, a gente tem estruturas ligamentares que todas elas saltam, né? Pulam o atlas e saem da base do crânio direto para o processo odontoide. Aqui uma imagem mostrando realmente essa articulação. E o que é que a gente tem que saber também? Que 60% da rotação cervical acontece nessa região. Além disso, 40% do movimento no plano sagital, que é a flexo-extensão, e 45% do movimento total do pescoço. Tá? A rotação axial C1, C2 pode variar de 80 a 88 graus numa pessoa normal, e a flexo-extensão C1, C2, 20 a 30, assim como a C0, C1 também. A lateralização pode ocorrer de 5 a 10 graus em C0, C1 e 20 graus em C1, C2. Novamente aqui uma imagem anatômica no córtex sagital mostrando as estruturas do odontoide, o ligamento transverso que fica envolvendo o odontoide, né, e os ligamentos longitudinal posterior e longitudinal anterior. Tá? Aqui mais um corte, só que esse coronal mostrando ali bem, dando para ver bem detalhado o ligamento transverso. Tá? Com relação a outros ligamentos, né, o ligamento alar, por exemplo, eles são os restritores primários da rotação. Né? Eles limitam a flexão, mas eles não têm nenhuma função contra a extensão. Né? Porque ele vai conseguir fazer essa limitação da flexão lateral. Então, rotação e flexão lateral, o alar é responsável. O transverso é um estabilizador primário de C1, C2. E é interessante saber que a membrana tectorial ela é a extensão dos ligamentos longitudinais posteriores, fazendo com que tenha uma limitação da flexão e da distração. Além disso, a atlanta occipital é uma extensão dos ligamentos longitudinais anteriores, limitando a extensão. Com relação aos mecanismos ainda de trauma, né? Sabe-se que o atlas é a vértebra mais frágil da coluna. O axis, né, a gente tem nele o processo odontoide e as facetas articulares. O mecanismo de flexão é responsável por 80% das lesões do axis, mas a hiperextensão pode lesionar ambos, certo? As estruturas ligamentares, né, que a gente falou, íntegras, elas não vão permitir mais do que 5% de rotação ou 2 milímetros de diastase. E as rotações maiores do que 50 graus na articulação C1 C2, elas são suspeitas de uma insuficiência do alar, dos ligamentos alares, né, que são os restritores da rotação. O ligamento transverso ele vai limitar a subluxação anterior, certo? C1, C2 em 3 milímetros no adulto e em 5 milímetros na criança, certo? A flexão C1, C2 maior do que 5 graus sugere uma insuficiência do transverso, mas uma translação C1, C2 maior do que 9 milímetros indica já uma falha de todas as estruturas ligamentares. Com relação ao diagnóstico, todo paciente que sofreu um acidente, né, de alta energia, ele deve ser suspeito, né? Então tem que seguir todo um protocolo, fazer o ATLS, fazer o exame neurológico completo, inclusive de par craniano, né, porque o abducente e hipoglosso podem ser lesados,
né? E em pacientes inconscientes a gente vai fazer um exame físico minucioso e exames de imagem. As radiografias, a gente vai fazer a transoral, vai fazer o perfil, né, cross-table e as oblíquas, né? E como parâmetros a gente tem alguns importantes, né? A linha de Hockenheim, o intervalo atlanto-dental, o espaço medular, né? E o índice de Powers. Aqui nessa imagem a gente vai conseguir visualizar no A, aqui, é o tecido, né? A sombra do tecido pré-vertebral, né? Que numa pessoa comum, numa pessoa normal, ela não pode exceder 6 milímetros. Se tiver aumentado, você vai suspeitar de alguma alteração. Aqui na B, a gente vê a linha de Hockenheim, que é uma linha que ela tangencia o clivus. E o normal é que ela passe a 1 milímetro ou tocando a ponta do odontoide, né? Aqui no C, o que a gente consegue ver é o espaço atlanto-dental, menor do que 3 milímetros ou 5 milímetros na criança, e o espaço reservado aqui para a medula, que ele sai um espaço da cortical posterior do odontoide até a cortical anterior dos elementos posteriores, tem que ser um espaço de aproximadamente 13 milímetros, certo? No D, o que a gente visualiza aqui é o intervalo atlanto-dental lateral, mas a gente também vai seguir outros parâmetros para visualizar o suspeita, inclusive, de uma lesão do ligamento transverso. Então, com relação à radiografia dinâmica, ainda é muito controverso por chance de uma piora de uma lesão, né? Então, normalmente isso pode ser feito em flexo-extensão, mas esse time é controverso ainda. Então, paciente com um quadro agudo de fratura já estabelecido, você já visualizou que tem fratura, você deve evitar fazer pelo risco de piora neurológica. Tomografia ela é indicada e muito útil no diagnóstico. Existem serviços que já partem direto para a tomografia pelo fato de você ter uma dificuldade de visualização radiográfica, né? E elas podem visualizar fratura de côndilo occipital, que muitas vezes não são vistas num raio-x normal. Quando o paciente tem uma suspeita de trauma craniano associado, né, normalmente se pede para fazer uma visualização também da cervical. Aqui só imagens demonstrando, né, avaliações tanto raio-x como tomográficas. E uma ressonância, quando é que você vai indicar? Você vai indicar ressonância se você tem lesão, né, neurológica, mas não só com isso. Se você vai indicar uma avaliação de ressonância também para imaginar ou visualizar, né, se você tem lesões ligamentares. Hoje, mais para frente eu vou falar um pouco, a gente consegue definir alguns tratamentos, inclusive levando em consideração lesões ligamentares. Então a ressonância você não vai fazer somente uma suspeita ou para avaliação de lesão neurológica, também para investigar outros aspectos, né? Ela é útil principalmente nessas lesões ligamentares. Além disso, você vai visualizar se o paciente tem algum hematoma paravertebral, subaracnoide, se aquela alteração óssea apresenta um edema ósseo caracterizando uma fratura recente, tudo isso. Com relação então agora às fraturas em si, né? A gente vai falar primeiro dos côndilos occipitais, que ela é muito bem visualizada na tomografia, mas a incidência transoral também pode definir um pouco isso. Elas podem ser instáveis devido à avulsão dos ligamentos estabilizadores, e a classificação é de Anderson e Montesano, que é em 3 tipos. Né? Tipo 1, que é uma cominutiva do côndilo, que mostra aqui na imagem A. A tipo 2, que é na verdade uma fratura em extensão da fratura da base do crânio, ocorre geralmente por um mecanismo de cisalhamento. E o tipo 3, que é uma avulsão do ligamento alar. Essa tipo 3 ela é bem instável, mas ela é comumente tratada com um halo, certo? Um halo craniano, exceto se você tiver uma dissociação crânio-cervical, que aí você tem que partir para uma artrodese. A tipo 2, né, que é a de cisalhamento, são fraturas normalmente estáveis e tratadas com colar 6 a 8 semanas, também só não se houver a dissociação. E as cominutivas do côndilo, que são tipo 1, né, também a mesma coisa, tratado somente com colar, só se tiver dissociação é que você vai um tratamento mais agressivo. A luxação atlânto-occipital é uma lesão rara, mas ela é muito grave, certo? São lesões
que você vai precisar avaliar muito bem na radiografia, né, porque existe um risco de vida importante, né? Radiografias simples continuam sendo o exame mais importante inicialmente, né, que você vai levar em conta as linhas de Harris, a linha de Walkenheim e o índice de Powers. A tomografia e ressonância e o exame dinâmico também podem ajudar no diagnóstico. Quando é que você vai ter instabilidade, né? Sinais de instabilidade? Se você tiver qualquer desvio maior do que 2 milímetros em qualquer plano, o paciente já tem alguma lesão neurológica perceptível ou um trauma crânio associado. E a classificação dessa luxação atlântico-occipital é a classificação de Treynelles, certo? Que é em 3 tipos e a gente vai visualizar agora. Mas a gente também tem uma outra classificação de Harborville que existem alguns livros que descrevem, tá? Só falando um pouco das linhas novamente, né? A linha do Clivus, que é de Walkenheim, que é a linha que tangencia o Clivus, né? E é essa linha azul aqui, que ela passa a 1 a 2 milímetros, às vezes até tocando mesmo a linha ou a ponta do odontoide. A linha de Chamberlain, que é uma linha que sai da extremidade posterior do palato duro e vai em direção ao opístio, certo? Outra linha que a gente tem em comum dessas linhas de Harris se chama a linha de McGregor, né? É uma linha que ela sai da porção posterior do palato duro e vai até a porção mais inferior do osso occipital. E isso daqui que é uma das coisas mais importantes dessa aula, cai muito em prova, caiu no último TEOT, é uma coisa que é corriqueira, certo? É o índice de Powers. O que é que o índice Powers fala? O valor normal dele, ele é menor do que 1, mas você tem que saber qual é essa relação. A gente vai passar uma linha do básio, que é o B, até essa região posterior, aqui a região do cortical anterior do arco posterior, e uma linha saindo do opístio até a cortical posterior do atlas, certo? Do arco anterior aqui do atlas. Essa linha aqui do básio para o C, a linha BC sobre a linha OA ou AO, ela tem que ser menor do que 1 para ser considerado o índice de Powers normal. Se isso for maior do que 1, certo? A gente pode suspeitar sim de uma instabilidade, de uma luxação atlântico-occipital, certo? Com relação à classificação de Treynelles, então, a gente separa em 3 tipos. O deslocamento anterior, que é o tipo 1, o tipo 2, que é o longitudinal, e o tipo 3, que é posterior. Então, a imagem A aqui mostra o que é o normal. O B. No B, a gente vê o tipo 1, que é o mais comum, que é esse deslocamento anterior. Então, quando a gente tem esse deslocamento anterior, a linha BC, se você for pensar no índice de Powers, vai estar muito maior do que a OA. Então, se o índice de Powers for maior do que 1, você suspeita de um deslocamento anterior, certo? Existe também a possibilidade de ter uma alteração longitudinal, que é o tipo 2, ou posterior, que é o tipo 3. Já a classificação de Arbor-Ville é uma classificação que você usa na radiografia e ela é dinâmica, né? Você tem 3 tipos também e ao fazer uma tração manual para realizar a radiografia, a gente considera fraturas estáveis aquelas que você tem menos do que 2 milímetros de desvio, instáveis que tem mais de 2 milímetros de desvio, que é o tipo 2, e o tipo 3 é quando você tem um desvio grosseiro, que é uma instabilidade muito grave, tá? Essa imagem aqui, ó, mostra a tração realizada, né, e o desvio, né, longitudinal que foi conseguido, tá certo? E aqui, mais do que 2 milímetros foi considerado um tipo 2 de Harboville, tá? A estabilização cirúrgica ela é reservada para os tipos 2 e 3 de Treynelles, porque, enfim, são as mais instáveis, né, e normalmente pode ser feito uma artrodese occipito cervical, né? Agora vamos falar um pouco da lesão do ligamento transverso, né, que é um desses mais importantes que a gente já comentou aqui. O ligamento transverso ele impede a anteriorização de C1 em relação a C2, vai se inserir nas faces internas da massa de C1 e lesão sobretudo em crianças também, né? Então, o que é que a gente tem que saber? No adulto, né, aquele intervalo atlanto-dental
Ele pode ser até 3 milímetros e na criança até 5 milímetros, certo? Com relação à classificação, a gente tem a classificação de Dickmann, né, que são dois tipos que são subdivididos posteriormente. O tipo 1 é ligamentar, então a lesão é do ligamento em si, sendo 1A quando acontece na substância e 1B quando ele acontece na inserção do ligamento do osso. O tipo 2 já é a fratura em si, então o tipo 2A é quando você tem uma combinação da massa lateral. E o tipo 2B é quando você tem uma avulsão do tubérculo, mas é considerado fratura, tá? Então o que é que a gente faz, né? No tipo 1A e 1B, né, quando você tem uma lesão da substância do ligamento, você deve fazer uma artrodese C1, C2 através de alguma das técnicas de artrodese da coluna cervical. No tipo 2, A e B, que a gente tem alguma lesão óssea, né? O tratamento conservador, em 74% dos casos, consolida, ou com halogesso ou com Minerva, mas a gente sabe que o Minerva é muito incômodo, por 3 a 4 meses. Mas existe a possibilidade já de partir para o tratamento cirúrgico direto também com artrodese C1, C2, ou se você tiver falha do tratamento conservador. Tá? Então, técnicas cirúrgicas são algumas aqui que vocês vão poder dar uma lida melhor, a gente não vai detalhar isso aqui agora, mas é importante saber um pouco das angulações e como pode ser feito, ou então ter o conhecimento de que eles existem, né? Que são os fios de cerclagem Brooks e Galen e os parafusos transarticulares de Magel. Além disso, a gente tem aqui a possibilidade também de uma artrodese de Harms, certo? Com relação à subluxação rotatória C1, C2, o que a gente pode falar sobre ela? Ela normalmente vem associada com dor, espasmo muscular e um torcicolo, né? Uma das alterações bem características no raio-x é a assimetria e o apagamento da superfície articular C1, C2, que é o wink sign. Geralmente não tem déficit neurológico associado e o exame de escolha é a tomografia, né, para evidenciar isso daí. É uma lesão puramente ligamentar, certo? Então aqui no raio-x a gente vê essa inclinação, tá? E aqui na tomografia a rotação, certo? Uma subluxação rotatória de C1 sobre C2. Quem classifica é Field Hawkins e tem 4 tipos, certo? Sendo o tipo 1 a luxação rotatória anterior com desvio menor do que 3 milímetros. A tipo 2 também é anterior, mas esse desvio já é entre 3 e 5 milímetros. E a tipo 3 também é anterior, só que é um desvio maior, já maior do que 5 milímetros. Né? A tipo 3 a gente já vê que tem com certeza uma lesão do ligamento transverso. Né? A tipo 4 já é um desvio, né? Uma luxação posterior. Tá? Com relação ao tratamento, normalmente você precisa fazer a redução disso. Né? Então você vai fazer uma tração craniana para reduzir. Pode fazer uma imobilização com um Minerva ou um halogesso, certo? Por 12 semanas após a redução. Se instabilidade, ainda fazer uma artrodese C1, C2, né? Que vai ser avaliado com radiografias dinâmicas. Ou você vai fazer essa artrodese se você tiver um déficit neurológico associado. Né? Então aqui só uma imagem da tração. Aqui o Minerva como incômodo, né? E aqui o halogesso, que é feito também em alguns casos, ou uma haloveste, né, que já não fica o gesso, mas uma veste. Com relação a fraturas do Atlas, representam 2% das fraturas da coluna vertebral, e como mecanismos principais, né, a gente tem a compressão axial e também pode ter a contração do músculo longo do pescoço, levando a uma fratura do arco anterior. Pode se associar sim a muitas outras lesões, como côndilo, odontoide, ruptura do transverso, como todos estão ali próximos dos mecanismos, podem desencadear várias fraturas. Né? Então, o mecanismo de trauma, como vai acontecer a fratura, vai depender de como foi a lesão em si, como foram as forças aplicadas. Né? Quem faz essa classificação é G. Weiler, de 1976, que separa em 5 tipos, certo? Uma fratura isolada do arco anterior, isolada do arco posterior, combinada do arco anterior e posterior, que é a chamada fratura de Jefferson, uma fratura isolada da massa lateral e uma fratura do processo transverso, certo? Ligamento transverso,
que é que a gente tem que suspeitar, né? Quando você tem uma separação das massas laterais, né, o desvio, a soma, a separação das massas laterais maior do que 6,9 milímetros. Na radiografia, você pode considerar um valor de 7,9 a 8 milímetros, mas isso numa radiografia transoral, nessa aumento dessa separação, sugere uma ruptura do ligamento transverso. Em fraturas do Atlas, né, que são consideradas estáveis, tratamento conservador. Onde é que você vai fazer e como é que você faz? Fraturas isoladas de arco, ou anterior ou posterior, ou do processo transverso, colar cervical 6 a 12 semanas. Se você tiver uma fratura de Jefferson, né, ou uma fratura de massa lateral com desvio menor do que 8 milímetros entre as massas, né, que não sugere lesão do transverso, você também pode fazer um halogesso ou um Minerva, aí mais por 12 semanas. Após o tratamento, esse período, radiografia dinâmica. Representa alguma instabilidade com aquilo que a gente já conversou aqui antes, artrodese C1, C2, certo? Então, em fraturas instáveis, que tem um desvio maior do que 8 milímetros, você pode até tentar tratamento conservador, né, com a halotração 4 a 6 semanas, evitando essa perda de redução, um halogesso, e depois fazer um raio-x dinâmico dessa mesma forma. Mas o cirúrgico muitas vezes é indicado já por conta dessa instabilidade, né, fazer um artrodese C1, C2, ou se você tiver uma lesão crônica que é irredutível, muitas vezes você precisa subir, fazer uma artrodese C0, C1, C2, certo? Com relação às fraturas do odontoide, né, que representam 7 a 15% das fraturas da coluna cervical, a gente sabe que 75% delas vão ocorrer com pacientes com menos de 7 anos e ela é a mais comum também em pacientes idosos, tá, da coluna cervical. O diagnóstico diferencial a gente pode ter o osodontóide e o centro de ossificação do axis, principalmente nas crianças, né? Adulto jovem geralmente tem um trauma associado, idoso normalmente por queda da própria altura. É uma fratura que pode levar a pseudartrose em 5 até 64% dos casos. A avaliação se dá tanto pelos raios-x, em AP, perfil e transoral, 95% dos casos se diagnostica por aí, mas também pode ser feito um raio-x dinâmico e a tomografia. Quem classifica é Anderson e D'Alonso, né, em 3 tipos, né? Fraturas de tipo 1, que é uma fratura oblíqua através da parte proximal do processo odontoide. As do tipo 2 são fraturas da junção do processo odontoide com o corpo do axis. E tipo 3, fraturas através do osso esponjoso do corpo do axis, certo? Crianças, normalmente, o tratamento é conservador, certo? Com halotração, halogesso, Minerva, ou às vezes o Philadelphia, né? E idosos, muitas vezes, você faz logo uma artrodese C1, C2 pelo risco de complicação, né? Tanto com a imobilização, mas também a gente sabe que tem um risco de complicação com osteossíntese. Fala um pouco de cada fratura, né? A tipo 1, você tem que avaliar a estabilidade atlântico-occipital, né? Se tiver luxado, artrodese occipito-cervical. Se forem isoladas, um colarzinho cervical, tipo Filadélfia, por 6 a 8 semanas, tá? Tipo 2 é a mais frequente, certo? A gente sabe que os ligamentos alares, apicais, vão estar inseridos nesse fragmento proximal, né? E devido à localização dessa fratura, a gente tem uma maior taxa de pseudartrose com tratamento conservador. A gente consegue as fraturas do tipo 2 ainda classificar de acordo com Roy Camille pelo traço de fratura, certo? Então, os traços de fratura são esses. Fratura totalmente horizontal, a fratura que começa na região antero-inferior e termina póstero-superior, esse traço. E esse traço aqui, que é o melhor traço, digamos assim, que ela começa antero-superior e termina póstero-inferior. Por que o melhor traço? Porque um tratamento cirúrgico faz com que a gente consiga passar um parafuso aqui mais próximo de 90 graus e conseguir fazer um efeito de compressão, certo? Existem alguns fatores que são riscos para a não consolidação das fraturas odontoides. Isso aqui é muito importante, cai muitas vezes como pegadinha em prova, certo?
Então, quais são os fatores de riscos para não consolidação dessas fraturas? Um desvio inicial da fratura maior do que 5 milímetros, uma angulação maior do que 10 graus, uma diastase dos fragmentos, pacientes acima de 40 anos têm maior chance, as imobilizações insuficientes, desvio em 2 planos e também o diagnóstico tardio. Então isso aqui é bom dar uma lembrada, porque pode cair como questões, certo? Então, osteossíntese do odontoide, o ideal é que se faça, se você vai direto no odontoide, uma compressão interfragmentária. Quando que vai ser contraindicado? Se você tem uma fratura cominuta na superfície articular tontaxial ou uma fratura de Jefferson, ou então uma fratura com traço não favorável, como a gente viu ali como Roy Camille, né? Cominutas irredutíveis, uma cifose acentuada que vai limitar a extensão da coluna, né? Uma estenose do canal ou uma fratura patológica. E isso na verdade impede que a gente consiga ter uma osteossíntese bacana do odontoide, certo? Então aqui só a imagem de como seria o posicionamento desse parafuso, né? Aqui uma artrodese posterior, certo? Quando você não consegue acessar o odontoide em si, tendo que fazer uma artrodese posterior. Para finalizar essa parte superior, né, que é de cervical alta, a gente vai falar um pouco da espondilolistese traumática do axis, né, que é a fratura bilateral dos pedículos de C2, chamada também de fratura do enforcado, que está associada muito a acidentes automobilísticos e raramente se associa com déficit neurológico, porque é uma fratura que normalmente alarga o canal vertebral. Se associa com fraturas do arco do Atlas, massa lateral do Atlas e também fratura de Jefferson e odontoide. Quem classifica é Levine e Edwards, né? E sendo o tipo 1 uma fratura sem desvio angular e com desvio translacional menor do que 3,5 mm. O tipo 2 é um desvio translacional ou angular importante. O tipo 2A, onde a gente tem um pequeno desvio translacional e grande angulação, com aumento do espaço discal posterior C2 e C3, né, com a aplicação de tração. E o tipo 3, onde a gente vai ter um desvio muito importante associado à luxação, certo? Mecanismos de trauma. Né? A gente vai ter como mecanismo, isso aqui é muito importante para entender o porquê do tratamento depois. O mecanismo de trauma tipo 1 é a hiperextensão com compressão axial. O tipo 2, uma hiperextensão com compressão axial associado posteriormente a uma flexão. O tipo 2A já não tem compressão, é uma flexo-distração, certo? E o tipo 3, flexão-compressão, tá? O tratamento, como a gente falou anteriormente, raramente apresenta déficit neurológico, então o paciente evolui bem com tratamento conservador. A redução anatômica não é necessária para a obtenção de bons resultados e a não consolidação ela é rara, 5% das fraturas. Tipo 1, que é uma fratura estável, você pode tentar uma órtese cervical, alogesso, aloveste, né, ou Minerva por aproximadamente 12 semanas, tá? As tipos 2, que são lesões instáveis, né, que é aquela que a gente conversou que ela posteriormente tem a flexão. Você tem uma fratura do arco neural com hiperextensão e compressão axial e um desvio anterior por flexão e compressão. Então, você tem que fazer uma redução, que para reduzir precisa fazer uma distração e uma leve hiperextensão, certo? Tração de 2 a 4 kg, para você também evitar esse afastamento C2 e C3. Após a imobilização, após a redução, você tem que fazer a imobilização com alogesso por 12 semanas. Se você não tem uma redução adequada, né? Então tem um desvio que ficou maior do que 4 a 5 milímetros, uma angulação maior do que 10 a 15, você pode fazer uma tração por 4 a 6 semanas e uma imobilização com halo por 6 semanas. Ou então partir para o tratamento cirúrgico. Por quê? Porque você vai eliminar essa imobilização externa prolongada, essa tração, certo? E pode partir hoje para técnicas cirúrgicas que são bem mais fáceis e mais cômodas para o tratamento, né, e a recuperação do paciente. Se é uma artrodese via anterior C2 C3 ou uma fixação transpedicular de C2,
certo? Então aqui mostrando a artrodese C2 e C3. O tipo 2A é o tipo que é a pegadinha, né? Que você não pode fazer, não deve fazer a tração. Por quê? Porque o mecanismo de trauma foi o reflexo de extração, né? Então, para você reduzir essa fratura, você tem que fazer, na verdade, uma compressão e extensão, certo? Tratamento, ou uma alogesso por 12 semanas, ou então uma cirurgia através da artrodese C2, C3 ou fixação transpedicular. Então, esses casos normalmente têm sido feitos muito mais hoje em dia com a cirurgia, justamente pelo fato do incômodo e tempo de recuperação que é maior desse tratamento conservador. E o tipo 3, né, que tem a luxação associada, ela tem pouco sucesso com redução fechada. Então é um que a gente já parte para a cirurgia. Cirurgia com redução e estabilização, podendo ser uma fixação transpedicular C2, mais uma artrodese C2, C3, ou uma artrodese até às vezes uma necessidade de C1 a C3, certo? É isso, pessoal, que a gente tinha de cervical alta. Né? Eu quero agradecer a vocês a paciência e vamos para frente. As próximas aulas vão ficar disponíveis também para vocês. Obrigado.